Olá, tudo bem? Olha eu aqui de novo, né? Hoje eu quero falar alguma coisa sobre raquitismo e obesidade, porque nenhum dos dois significa saúde, pelo contrário, né? Raquitismo a gente já sabe que não é saúde. E obesidade, às vezes nós olhamos para uma criança gordinha ou para um homem mais gordo e falamos, poxa, esse é um homem de saúde, e nem é de saúde, né? Meu nome é Natan, sou pastor da amada e querida Igreja Batista Esperança, uma igreja viva, saudável e eficaz, onde aproveitamos o melhor de Deus, vivemos como uma família e aprendemos que juntos somos melhores. Que Deus nos abençoe e preste atenção no que temos para falar, tá bom? Você já ouviu falar em raquitismo? Isso requer um diagnóstico médico. O sintoma inclui retardo de crescimento, fraqueza e dor na coluna, na pélvias e nas pernas. Essa doença é rara e aparece ainda na infância. Enfraquece os ossos. E é interessante quando nós conhecemos os sintomas, né? Inclusive uma novidade na área já existe, mas e a obesidade? Não é o que aparece no espelho ou se mede na balança. A obesidade é uma doença crônica, definida pela Organização Mundial da Saúde, OMS, como o cúmulo anormal ou excessivo de gordura no corpo. O tratamento precisa ser de longa duração, para evitar outras complicações que aparecem com o tempo. Eu que o diga, né? Além de uma menor expectativa de vida. Nas crianças e adolescentes, o excesso de peso costuma causar principalmente doenças do coração. Que coisa, né? Também diabetes e etc. O problema psicológico 38 e 39, quem tem a obesidade na infância, tem muito mais chance de se tornar um adulto com obesidade. É interessante, né, eu falar sobre isso, em errar e não conhecer as escrituras, e falar sobre raquitismo, né, que nós, graças a Deus, vimos tão pouco hoje no Brasil, ou imaginamos, né, que não tem, mas se você for para as cidades aí do interior do Nordeste, aqui do próprio Norte, nós vamos perceber que existe ainda essa questão. Na África, nem se fala. E a obesidade, né? O nosso país está se tornando um país obeso. São muitas pessoas obesas. Mas por que danado eu estou falando isso? Vamos lá. Vocês lembram do início? Errais em não conhecer o poder de Deus nem as Escrituras, e por isso não conhece as Escrituras? Bem, o raquitismo dentro da igreja está na falta de interesse de aprender a respeito de Deus. E como foi falado, na infância, né, são as coisas mais, o mais comum do raquitismo, ou ela aparece mais na infância. E quando você se converte e você não procura buscar, você não procura ler a Bíblia, o que vai acontecer? Você vai ser raquítico na fé, você não vai ter um compromisso com as coisas de Deus e se incomoda quando é cobrado, ou na realidade nem cobrado, porque eu não considero que o pastor cobre, mas orienta, e as pessoas às vezes confundem a orientação e preocupação de um pastor como cobrança. Então, quando você não busca Deus, quando você está na igreja, não procura leitura bíblica, quando você não ora, você se torna um raquítico na fé. E esse raquitismo na fé, muitas vezes não permite que você receba Jesus Cristo como Salvador e acha que recebeu. Porque é impossível, preste bem atenção no que eu vou falar, é impossível para aqueles que receberam Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador não tenham um compromisso
com as coisas de Deus. Eu estou passando por uma segunda fase no meu ministério na Igreja Batista Esperança. Nós já alcançamos muitas coisas, como o crescimento da igreja no sentido patrimonial, de estrutura da igreja. E como eu falei ontem no culto de oração, é evidente que essa pandemia, ou melhor, na quarta-feira quando eu falei no culto de oração, essa pandemia, ela atingiu em cheio não somente a Igreja Batista Esperança, mas todas as igrejas. Mas o que eu percebo é que aquelas pessoas que não são raquíticas na fé, elas permanecem na igreja. É interessante também, sabe, eu falei sobre obesidade. E nós temos o costume de falar que quando olhamos uma pessoa gorda, achamos que ela tem saúde, sabe? Eu continuo dizendo que nem sempre, ou na maioria das vezes, o gordo é saudável. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por ter feito nossas vidas. Fica, Senhor, conosco, perdoe os nossos pecados, esteja com cada um de nós. Tu sabes, ó Deus, que somos pessoas tão inconstantes, às vezes, ó Deus, estamos bem, às vezes não estamos, ó Deus. Mas orienta, Deus, o teu servo, orienta o teu povo, para que eles possam se alimentar e não se tornar uma pessoa raquítica e muito menos obesa. Isso é, pessoas sem saúde espiritual que fraquejam na caminhada. Em nome de Jesus. Amém. Sabe, às vezes nós olhamos para a pessoa que é pessoa gorda, pessoa saudável, não é. Eu pesava 140 quilos e era um doente, problema nas pernas, problema de circulação, problema nas juntas, meu problema era de junta, era juntar tudo e jogar fora. Quando eu fui para 87 quilos, eu me senti muito mais saudável fazer as coisas, mas as consequências da minha responsabilidade na alimentação trouxeram danos para a minha vida física. Se você for comparar isso com a vida espiritual, você vai ver que não é diferente. Quando nós não nos alimentamos quando na infância, nós vamos ter, na infância, no caso, no princípio da fé, nós vamos ter no percurso da vida, quando estivermos mais maduro, ou mais maduro, entre aspas, porque a pessoa que não se alimenta espiritualmente, não cresce espiritualmente, nunca vai ser maduro, mas com determinado tempo dentro do Evangelho, a sua fé, ela é corruptível, no sentido de que ela pode, com qualquer coisa, ser enganada. Então você não pode ser nem raquítico, nem pode ser obeso, porque nenhum dos dois tem saúde para a tua fé espiritual. Não pense você que se você não está bem com a igreja, você está bem com Deus. Isso é uma verdadeira mentira. É impossível agradar a Deus sem fé. Eu sei que muitas vezes nos decepcionamos com a igreja, com o pastor, etc. Tal. Mas sabe, permaneça firme na sua fé. Como eu li ainda há pouco, olha só, por que eu tenho falado isso? Na realidade eu tenho falado isso porque é preocupação e porque eu ouvi uma coisa ontem de uma determinada pessoa que me deixou, além de triste, muito preocupado. Mas preste bem atenção. Qual é a natureza da fé? Pela fé, Noé construiu uma arca, Abraão saiu da sua terra e Moisés abandonou o Egito. Quer dizer, fé é uma confiança incondicional nas coisas de Deus. O objetivo da fé, Deus é o objeto da fé. Deus é o objeto da fé. A fé conta com Deus. Deus não quebra a sua aliança. A tua
comprovação da fé. Caleb honrou a Deus pela sua fé. Não olhou para os gigantes, mas sim para Deus. O incentivo da fé. Se creres, verás a glória de Deus. Pense no sacrifício de Isaac, por exemplo, que ia sendo feito, e a necessidade da fé. Eu falei, sem fé é impossível agradar a Deus. Gente, eu conheço muitas pessoas que têm fé, mas a sua fé está voltada para as coisas que não são de Deus, que não levam a Deus. Eu fico muito preocupado quando alguém na igreja não se compromete. Eu falei domingo, eu repito, domingo na igreja eu falei sobre isso, eu repeti a mensagem, sobre os 7 passos, e falei que nós temos o direito e o dever de buscar a nossa melhora. Nós precisamos buscar um crescimento através de estudo, de um novo emprego, de um trabalho. Mas não podemos esquecer que buscar primeiro o reino de Deus. O incentivo da fé, se creres, verás a glória de Deus. A necessidade da fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. O fruto da fé. Se nós ali olharmos Hebreus 11 e lermos todo ele, nós veremos que as bênçãos são incontáveis para aqueles que buscam ao Senhor. Eu estava falando com minha irmã ontem, na realidade estava falando com minha irmã, e até falei com a irmã, desculpa, às vezes as pessoas interpretam até erroneamente. Quando alguém falta, eu tenho o costume de, no mesmo dia, ou mandar uma mensagem ou ligar, seja quem for a pessoa. Às vezes é a pessoa mais comprometida da igreja, mas eu ligo porque me preocupo com ela. Eu estava falando isso e a pessoa falou, pastor, mas esse é o diferencial. E eu fiquei muito feliz por essa resposta, porque eu percebi que incomodei alguém em buscar porque não havia ido à igreja. Mas não vou deixar de fazer isso, porque foi assim que eu construí o meu ministério, foi assim que eu desenvolvi os trabalhos, o qual eu fui pastor, e continuo dizendo, como diz lá em Marcos 12, 24, Jesus respondendo disse, porventura não errais em razão de não conheceres as Escrituras, e por isso vocês não conhecem o poder de Deus? Não sejam raquíticos, não sejam obesos, porque os dois são doentes. Ou os dois são causa de uma alimentação errada. Alimente-se da palavra de Deus. Alimente-se da vitamina OB, oração e Bíblia, para que você não morra sem conhecer verdadeiramente a Cristo. Comprometa-se, não tenha medo de um compromisso com Deus nem com sua igreja, porque o crescimento vai ser somente sim, tá bom? Que Deus nos abençoe. Pai eterno, muito obrigado por tudo que tem feito em nossas vidas, por esta palavra. Perdoe os nossos pecados, a ignorância, ó Deus, que muitas vezes temos a não conhecer as Escrituras. Senhor, muito obrigado porque o Senhor me sustenta. E também, Deus, eu agradeço porque hoje é o aniversário do meu pai, 91 anos, um homem que amo e admiro, que foi exemplo para a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, que você tenha um dia de vitória, paz e quê? Prosperidade junto ao Senhor.